Redmi Note 8 ganha versão 2021. Xiaomi lança a linha Redmi Note 10 na China com novidades. Honor confirma serviços do Google em próximo celular. Desafio no TikTok manda criança pro hospital. Novo iPad com chip M1 chega no Brasil com preço de carro popular. Chegou a hora de ficar por dentro das notícias que rolaram nos últimos dias em mais uma edição do Plantão TC. A Xiaomi apresentou esta semana uma nova versão do Redmi Note 8, lançado originalmente lá em 2019. O aparelho, chamado criativamente de Redmi Note 8 2021, traz exatamente o mesmo visual e muitas das especificações do modelo original, tendo como grande mudança a troca do chip Snapdragon 665 por uma solução da MediaTek, o Helio G85. Com isso, o novo aparelho tem agora a mesma potência encontrada no Redmi Note 9, que traz justamente este chip em seu interior. Mas na prática, a mudança de desempenho para quem já tem o Redmi Note 8 lançado em 2019 muda muito pouco, podendo até ser pior em alguns casos. O que pode agradar alguns é que o novo modelo sai de fábrica com o Android 11 sob a interface MIUI 12.5. O que deve garantir que ele receba pelo menos o Android 12, algo que não deve acontecer com o modelo de 2019. A versão do Bluetooth também foi atualizada, passando da 4.2 para a 5.0. A Xiaomi não divulgou um preço oficial para o Redmi Note 8 2021, mas o celular já é encontrado em algumas lojas, como a AliExpress, por cerca de $150. E se o lançamento do Redmi Note 8 2021 te deixou confuso, espera aí que vem mais. A Xiaomi realizou um evento na China para lançar sua linha Redmi Note 10 no país. E assim como aconteceu ano passado, a empresa trouxe um modelo que não foi visto nem no lançamento europeu e nem no indiano. O Redmi Note 10 Pro 5G chega com a missão de ser o modelo mais poderoso da família com suporte à nova geração da internet móvel, trazendo o chip MediaTek Dimensity 1100 no lugar do Snapdragon 732G, visto com a variante 4G. O design também mudou um pouco, indo mais na linha do que tivemos no Mi Mix Fold para o módulo de câmeras e trazendo listras verticais que cortam toda a parte traseira. Nos pontos positivos, temos ainda carregamento bem mais rápido, que passa de 33 watts do modelo 4G para 67 watts. Tela com proteção Gorilla Glass Victus e sistema de resfriamento líquido, além, é claro, do suporte à rede 5G, Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.2. Mas nem tudo são flores. A tela segue com taxa variável de até 120 Hz, mas troca a tecnologia AMOLED do Redmi Note 10 Pro, que conhecemos por um painel IPS LCD. A câmera também teve um retrocesso em relação ao modelo global do aparelho 4G, caindo de 108 para 64 megapixels no sensor principal. Por enquanto, o Redmi Note 10 Pro 5G só será vendido na China com preço de cerca de R$ 1.200 em conversão direta. Vamos ver se ele ganha uma versão global nos próximos dias. Saindo de uma chinesa para outra, a Honor se separou da Huawei oficialmente no início do ano e vem desde então planejando o lançamento dos primeiros celulares independentes da marca. É que assim a Honor deixa de sofrer com embargos impostos pelos Estados Unidos à Huawei desde 2019, podendo negociar livremente com empresas americanas. E o primeiro fruto dessa liberdade deve ser apresentado muito em breve. Durante o Summit 5G da Qualcomm na última semana, a empresa apresentou o Snapdragon 778G e a Honor foi correndo anunciar que será uma das primeiras a usar o chip novo intermediário em um de seus aparelhos. Além disso, a marca também prepara o lançamento de um modelo com Snapdragon 888, mas a grande novidade que todo mundo esperava acabou sendo anunciada de maneira discreta pela filial alemã da Honor no Twitter: a volta do suporte aos serviços do Google. Em resposta a um seguidor, a marca confirmou que em seu celular intermediário, que terá o Snapdragon 778G, também contará com suporte aos serviços do Google, o que significa que os usuários poderão acessar a Play Store sem qualquer tipo de gambiarra. Infelizmente, o tweet foi apagado pouco tempo depois, sem qualquer explicação, o que deixa no ar se foi uma informação errada ou se a marca quer fazer apenas um suspense para anunciar a grande novidade em seu evento de apresentação para a linha Honor 50, que deve acontecer em junho. Não é novidade para ninguém que as redes sociais muitas vezes são usadas de forma errada, em especial nos desafios que colocam a vida de crianças e adolescentes em risco. E o mais novo challenge
que vem fazendo sucesso no TikTok, mostra bem isso. O desafio parece até bem simples e inocente, sendo chamado de o desafio do piercing. Nele, a pessoa deve usar bolinhas magnéticas para simular a maior quantidade de piercings que ela consegue na língua, e então postar na rede social para ver se alguém bate o seu recorde. Pois bem, um garoto de 11 anos na Inglaterra resolveu entrar na brincadeira, mas foi parar no hospital por causa disso. Depois de reclamar de dores no estômago por uma semana, seus pais resolveram levá-lo ao médico com medo de ser uma apendicite. E chegando lá, descobriram que objetos metálicos eram atraídos à barriga do menino. Não, ele não estava desenvolvendo poderes como os do Magneto. O que aconteceu foi que o menino acabou engolindo 5 bolinhas magnéticas enquanto fazia o desafio no TikTok, o que rendeu a ele algumas cirurgias bem delicadas e uma internação hospitalar. No mesmo hospital, os pais do garoto afirmaram que outras 4 crianças já haviam sido atendidas com o mesmo quadro em poucos dias, e professores da escola onde o menino estuda encontraram outras crianças com bolinhas magnéticas para fazer o tal desafio. Todo cuidado é pouco com o que os seus filhos fazem na internet, viu? E fechamos esta edição do Plantão TC com uma notícia previsível, mas que assusta do mesmo jeito. A Apple iniciou a venda do seu novo iPad Pro com chip M1 no Brasil e, como é de se esperar, o preço não é amigável. Enquanto o modelo de 11 polegadas mais barato, ou seja, com 128 GB de armazenamento e só Wi-Fi, parte de R$ 11.800, se você quiser levar o iPad Pro com 12.9 polegadas para casa em sua versão mais completa, com 2 TB de espaço e 5G, terá que desembolsar nada menos que R$ 30 mil. Isso mostra o quanto a Apple leva a sério o status de luxo que seus tablets possuem no Brasil, já que tanto o iPad Pro de 11 polegadas quanto a versão maior não são tão caros assim nos Estados Unidos, tendo exatamente o mesmo preço de partida dos novos iPhone 12 e 12 Pro Max. E olha que nem falamos do novo teclado Magic Keyboard, que chegou por mais de R$ 4 mil, se você quiser o modelo de 12,9 polegadas, e nem vem no padrão brasileiro. Chegamos ao fim de mais um plantão e agora é hora de você participar nos comentários dizendo o que achou das notícias. Quer ver uma versão global do Redmi Note 10 Pro 5G? Acha que tinha necessidade mesmo da Xiaomi lançar um Redmi Note 8 2021? E a ONU? Será que emplaca agora que está independente da Huawei? A Apple algum dia vai perceber que seus preços não fazem o menor sentido no Brasil? São de fato muitas perguntas. E enquanto você responde, eu vou aqui tomar uma água que eu fiquei até com a boca seca depois dos preços desses iPads, viu? Até mais!